Oi meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Eu sou a Gisele, para quem não me conhece, eu sou aqui do ateliê Mundo do Tutu. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um produto que é venda certa. Aliás, aqui no nosso canal eu tenho um vídeo que é sucesso aqui no canal, é o mais assistido, é o mais acessado, que é como fazer um porta-máscaras. Porém, aquele vídeo eu ensinei você a fazer um porta-máscara simples, ou seja, ele só tem um zíper, né? Ele é bem básico, bem facinho de fazer, porque ele só tem um zíper, então você precisava fazer um porta-máscaras para as máscaras sujas e um para as máscaras limpas. Porém, hoje eu trago um modelinho diferente, um modelinho duplo, olha só. Ele tem de um lado máscaras limpas e do outro lado máscaras sujas. Então você consegue com um porta-máscara só colocar todas as suas máscaras, né? Então isso é muito legal porque você acaba tendo uma praticidade, né? Com um porta-máscara só, uma bolsinha só, você consegue carregar todas as máscaras dentro da sua bolsa. Então isso é muito bom, é muito útil. E eu vou te ensinar a fazer esse porta-máscaras aqui de um jeito bem explicadinho. Tenho certeza que você vai conseguir fazer aí na sua casa e você vai amar esse tutorial, tá bom? Então já deixa pra mim o seu like, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa os sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo novo e bora lá pro nosso tutorial. Então, meninas, eu já tô aqui com o meu material pra gente começar a fazer o nosso porta-máscaras. Eu trouxe aqui o meu tecido separado e o meu tecido já juntinho, porque é assim, se você não tem a bordadeira eletrônica, então você não vai fazer assim separado, você vai fazer dessa forma aqui. Você vai pegar o tecido inteiro, né, e você vai cortar nas medidas de 17 centímetros por 19. O seu tecido inteiro. E aí você pode trabalhar usando aquelas etiquetinhas limpas e sujas que você vai colocar depois ali na frente do seu porta-máscaras. Como eu faço com o bordado, então eu trouxe aqui cortadinho, para quem também for fazer com o bordado, né? Aí você vai fazer nessa forma aqui, com o tecido cortadinho. Então assim, essa minha parte aqui eu tenho 17 centímetros de comprimento por 7 centímetros de altura. E aí aqui eu tenho a outra partezinha, que é a parte do meu tecido, o estampadinho, né, que a cliente escolheu, que aí eu tenho a medida de 17 por 14. O que que eu fiz para juntar tudo? Eu coloquei frente do meu bordado com frente do meu tecido. E aí, eu fui lá na minha máquina de costura, passei uma costurinha aqui, depois eu virei, né, abri essa costura assim e rebati aqui, tá? Dei uma costurinha aqui, que é o que ficou aqui, ó, nesse ladinho aqui que já tá pronto. Nós vamos precisar da tag com o nome da criança. Aí, assim, essa tag eu já ensinei a fazer num vídeo aqui no canal. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, onde eu ensino você a fazer, disponibilizo até essa matriz aqui. Para quem não tem, é só você clicar no link, colocar o seu e-mail e daí eu vou enviar no seu e-mail essa matriz de bordado aqui. Você vai precisar também do plástico cristal. Olha, eu uso o 0,30. Eu cortei aqui na mesma medida do meu tecido, tá? 17 de comprimento por 19 de altura. Mas você pode cortar um pouquinho maior para ficar mais fácil na hora de costurar e depois você recorta ali, né? Retira o excesso. E eu uso 4 medidas, 4 quadradinhos desse, porque eu gosto do meu porta-máscaras todo revestido de plástico. Porque daí esse tecido aqui, ele não vai sujar, né? Ele nunca vai estar sujo, ele vai estar sempre limpo. E é mais fácil para a mãe higienizar o porta-máscaras ali. Ela joga um álcool em gel, passa um paninho e tá limpinho. Eu vou precisar do zíper, eu uso o zíper em metro. E aí, 2 cursores. Eu vou precisar do viés. Eu vou usar o pink para combinar com o meu tecido. Você usa aí o que você quiser. E é o viés largo, tá bom? É o viés mais larguinho, que a gente vai usar tanto aqui para o acabamento do zíper, como também para a volta do meu
porta-máscaras. Então, são esses os materiais. Então, agora eu voltei com o meu tecidinho também já costurado. Então, agora eu estou com 2 tecidos nas mesmas medidas, 17 por 19. Se você não vai fazer essa parte do bordado, você já vai começar a partir daqui. Eu vou unir essas duas partes aqui, tá bom? Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou virar a minha parte das máscaras sujas, deixando o meu bordado para baixo, tá? E vou vir com o meu tecido das máscaras limpas e vou colocar aqui por cima. E eu vou na minha máquina de costura e vou costurar isso daqui, tá? Então, eu fiquei com a minha parte das máscaras limpas assim e a parte das máscaras sujas, ó, para baixo. Eu coloco assim porque depois eu vou colocar o meu zíper aqui e vou colocar o outro zíper aqui. Se eu deixo as duas partes pro mesmo lado, assim, eu vou ficar com muito zíper nessa parte aqui, ó. E essa parte vai ficar muito grossa, então vai ficar meio feio assim o acabamento, não vai ficar legal. A hora que eu vier com o viés aqui, vai ter 2 zíperes, né, no mesmo lugar, então não vai ficar legal, tá? Então, por isso que sempre é o lado oposto, né? Um lado fica de cabeça para baixo quando eu vou costurar. Então, um lado para cá e o outro para lá, ó. Tá? Então, fica assim na hora de costurar os seus tecidos. E agora eu vou lá na minha máquina e vou unir isso daqui. E depois eu vou vir com a parte do plástico. Então, agora eu já uni as minhas duas partes de tecido. Ficou assim. E agora eu vou vir com o meu plástico, tá? Eu vou pegar uma parte daquele plástico que a gente cortou e vou colocar aqui e vou lá na minha máquina de costura e vou costurar em cima disso aqui. Eu vou usar esse pezinho calcador aqui, ó. Eu não sei o nome dele, gente, não sei mesmo, mas é um pezinho que ele tem, tá vendo? Ele tem um roletezinho de metal aqui e mais 2 pequenininhos aqui. Esse pezinho aqui, ele é bom porque ele desliza no plástico. Então, quando eu vou costurar o meu plástico, se eu costurar com o outro pezinho, acaba que ele fica meio enroscando ali. Quem já costurou o plástico sabe do que eu tô dizendo. Esse pezinho aqui, ele vai deslizar no seu plástico. Então, é muito mais fácil você costurar o plástico com esse pezinho, tá bom? Eu comprei pela internet mesmo. É só você prestar atenção na hora de comprar se esse encaixe aqui tem no seu, né, na sua máquina. Mas para máquina doméstica, esse aqui no meu deu bem certinho, funciona super bem. Então, eu vou lá, vou costurar o plástico desse lado e vou pegar depois um outro plástico e vou costurar do outro lado. E depois eu vou recortar aqui o excesso que sobrar, tanto de plástico como de tecido também, né? Às vezes você corta o plástico um pouquinho maior, então vai sobrar mesmo o plástico. E aí você precisa fazer o acabamento e recortar tudo isso, tá bom? Só cuidem o seguinte, como você vai fechar com o plástico, se tiver algum pelinho, algum fiozinho aqui, você precisa limpar antes, né? Tira, deixa tudo bem certinho. Se tiver amassadinho, vai lá e passa o seu tecido agora, porque depois com o plástico, daí você já não consegue mais nem tirar nenhum fio, nem nada, fica mais difícil. Então, você vai ter que daí abrir a costura para poder tirar. Então, já faz isso agora. Então, agora já tá plastificado dos dois lados. Agora eu vou pegar os outros 2 plásticos que sobraram. E esses 2 nós vamos usar agora para colocar com o zíper, para fazer o fechamento do nosso porta-máscaras. Eu vou alinhar ele bem certinho aqui com a parte de cima. E aí eu vou ver mais ou menos aonde tá a minha costura aqui, porque eu fiz essa divisão aqui, certo? Se você não fez essa divisão aqui, se o seu tecido é inteiro, né? Então, você vai calcular mais ou menos 6,5 centímetros, tá bom? 6,5 centímetros. E você vai fazer um risco nesse plástico, ó. Então, eu vou calcular aqui mais ou menos, ó, dá 6,5 centímetros aproximadamente, né? No meu caso, eu vou seguir a minha marcação aqui mesmo, o meu risquinho aqui. E eu vou fazer um risco aqui, ó, fiz um risquinho. Não sei se dá pra ver aí, acho que se eu colocar aqui em cima dá pra ver, ó, tá vendo?
ficou meu risquinho de caneta. Antes de eu cortar, eu vou pegar o meu outro plástico e vou fazer o mesmo risco nesse plástico aqui. Ó, então eu fiquei com meus 2 plásticos, eles têm esse risco com mais ou menos 6,5 centímetros. E agora eu vou cortar. Então eu fiquei agora com 4 partes de plástico. Essas partes aqui, eu vou passar agora o meu viés. Então, eu vou pegar o meu viés, vou na minha máquina de costura e eu vou passar o meu viés aqui, ó. Eu não vou passar em partes ele, tá? Não vou passar, né, primeiro uma parte aqui, depois eu viro e passo a outra. Não, eu já vou dobrar o meu viés para ser mais rápido e prático e o efeito vai ser o mesmo. E eu já vou encaixar aqui o meu plástico e com uma costura só eu já venho prendendo o meu viés aqui. Vou fazer isso nas 4 partes. Ó, então eu já costurei ali o meu viés e agora eu separei todas as minhas partes, tá bom? Que agora nós vamos colocar o zíper. Então eu tô aqui com 2 partes pequenas, 2 partes grandes. E aí, eu venho agora com o meu zíper. Eu já coloquei o meu cursor. Se você quiser, você pode colocar agora ou você coloca depois. Esse é o zíper em metro, mas se você quiser colocar o zíper comum, né, aquele que já vem com o cursor, pode ser colocado também. Eu vou pegar a minha parte pequena e vou costurar aqui. Eu vou deixar uma margenzinha aqui, porque eu vou colocar o cursor depois. Então, eu vou vir aqui e vou costurar essa parte menor. E depois eu vou costurar a parte maior. Eu só tenho que tomar um cuidado que é assim. Eu não posso costurar muito perto aqui desses dentinhos do meu zíper, tá? Porque senão vai ficar feio, olha, vai ficar aparecendo aqui embaixo essa beiradinha branca. Não fica muito legal, tá vendo? O acabamento não fica muito bonito. Então, eu vou deixar assim, ó, um espacinho aqui, porque daí eu cubro toda a parte branca do meu zíper, ó. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou alinhar o meu plástico, né? Tem que deixar bem alinhadinho o meu plástico e vou costurar aqui. Então, eu coloquei aqui o meu pezinho calcador para zíper. Vou dar um retrocesso aqui no início e outro no finalzinho e vou costurar desse lado aqui. Depois eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Ó, então um lado ficou assim. Daí agora eu vou costurar o outro ladinho, né? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então agora eu tô aqui com as minhas 2 partes já com o zíper. Esse daqui eu já tinha colocado o cursor e agora eu vou colocar com vocês o cursor desse daqui. Coloco mais ou menos na altura, encaixo aqui, ó, e puxo. Tá vendo? Ele já entrou, ó, bem certinho. E agora a gente vai pegar o nosso porta-máscaras. Esse aqui, que a gente já plastificou ele dos 2 lados. E nós vamos colocar essa parte agora aqui. O que que eu gosto de fazer, gente? Eu vou colocar essa parte aqui, ó, nas máscaras sujas. Eu vou alinhar bem aqui, ó, em cima. Vou usar umas presilhinhas pra me prender. Tenho que alinhar bem certinho pra não faltar nem sobrar plástico, né? Pra ficar certinho. Aqui. Aqui. Aí você vai notar que embaixo sobra um pedacinho. Mas é normal, esse pedacinho aqui é o que a gente colocou o zíper, né? Então, como a gente aumentou aqui um dedinho pra cá do zíper, vai sobrar, logicamente, um pedacinho pra cá. Não faz mal. Costure assim mesmo, depois você corta isso daqui, tá bom? Então, eu vou lá e vou passar toda a volta aqui prendendo
do ladinho das máscaras sujas. Eu não vou fazer agora o das máscaras do ladinho das limpas. Por quê? Porque eu ainda vou colocar a minha tag, tá bom? Eu vou colocar a minha tag aqui, mas aí eu explico pra vocês bem certinho como eu coloco. Então, eu vou lá, vou costurar só esse lado aqui. Olha, então, o meu lado aqui das máscaras sujas já está colocado o meu zíper, né? Já está tudo certinho aqui. Agora, eu vou colocar aqui, que vai ser a frente do meu porta-máscaras, tá bom? Deixa eu explicar uma coisa pra você. Eu vou colocar essa parte aqui, que vai ser o zíper. Só que antes de eu costurar isso daqui, eu vou costurar a minha tag. E aí, eu vou colocar ela aqui, ó. Eu vou alinhar bem certinho. Vou alinhar aqui. Vou colocar o meu clips. Eu deixei aqui bem alinhadinho, ó. E aí, agora, eu vou colocar minha tag aqui. E eu tenho que deixar ela também bem centralizada. E antes de costurar, eu vou costurar ela aqui. Mas para facilitar um pouquinho a minha costura, eu vou vir com a minha cola quente, um pinguinho de cola quente. Aqui, um pinguinho de cola quente aqui. E depois eu vou vir com a costura aqui nessa lateral. Eu vou até colocar na linha de costura a mesma linha que eu usei aqui na bordadeira. Porque daí não vai ficar diferente o tom e nem o brilho, né? E eu vou costurar daí nesse plástico, só nesse plástico aqui, eu vou costurar a minha tag. Eu vou costurar a tag para depois colocar esse plástico aqui e costurar em volta tudo. Então, agora, você pode escolher o seguinte: você quer o seu porta-máscaras com os cantos arredondados ou quadradinho? Se você quiser o quadradinho, você vai deixar assim. Só que eu gosto mais dele com o cantinho arredondado. Eu vou usar para arredondar o meu canto um rolinho de elástico, tá bom? Vou usar essa basezinha dele aqui. Mas você pode usar qualquer outra coisa que você tenha aí que seja arredondada, até um copo, qualquer coisa que seja arredondado, que é só para você fazer essa marcação aqui, ó, tá? Deixa eu tentar mostrar assim, ó. Eu vou colocar aqui, eu vou riscar com a caneta e eu vou cortar. Então, olha só, gente, eu tô aqui com o meu viés, eu vou abrir ele, né? Ele tem essa dobrinha aqui, eu vou abrir essa dobrinha e eu vou dobrar aqui a pontinha. Eu vou vir aqui mais ou menos abaixo do meu zíper e eu vou começar por aqui, tá bom? Eu vou fazendo isso e vou passando em toda a volta dele, ficou assim, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar esse meu viés pra trás aqui, ó. Que no caso vai ser a frente do meu porta-máscaras. Eu vou virar todo ele pra cá. Vou ajeitando ele aqui com carinho, né? Com um jeitinho. Colocando ele no lugarzinho. E vou virar aqui. E aí, aqui eu vou rebater essa costura, né? Eu vou terminar a aplicação do meu viés. Meninas, aproveitando, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal. Esse vídeo eu tenho certeza que ajudou muita gente. Muitas meninas já estavam me pedindo esse tutorial aqui. E faz um tempinho já que era para eu ter gravado. Então, aproveita, já se inscreve aqui no canal. Então, assim, agora eu vou lá na minha máquina. Se você quiser, você pode prender aqui, ó, pra facilitar, né, a sua costura. Vai facilitando aí o processo aí, né? Você pode pôr umas presilhinhas aí pra tá prendendo, te auxiliando nisso. Eu não costumo colocar, eu já vou meio que direto. Mas agora não tem muito segredo, tá? Eu começo por aqui. Vou fazer retrocesso no início, vou dar toda a volta no meu porta-máscaras. Quando eu chego aqui no finalzinho, aqui o segredo é você ajeitar mesmo, tá? O segredo é a paciência de você ajeitar. E eu volto para mostrar para vocês como que ficou
o nosso porta-máscaras. E aí, meninas, gostaram do nosso tutorial de hoje? Eu espero muito que sim. Se você quer aprender a fazer aquele porta-máscara simples que eu comentei no início do vídeo, tem o link abaixo aqui na descrição para você ir lá e aprender a fazer, para você ter mais opções para suas clientes, na verdade. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Eu venho aqui e te respondo, tento te ajudar da melhor forma possível, tá bom, gente? Então é isso. Por hoje é só. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa os sininhos e eu te vejo na próxima. Um super beijo. Tchau!